Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo. Domingo foi um dia de muita repercussão nos bastidores do futebol. O futebol acabou sendo protagonista por algo que a gente não quer ver, né? A gente quer ver o futebol, sabe, com aquele protagonismo competitivo, com o protagonismo das grandes jogadas, dos grandes gols. Infelizmente não foi essa a realidade. Nós tivemos árbitros afastados, né? Teve um catado aí, ó, de árbitros que foram afastados pela CBF, tanto de jogo do Flamengo com Juventude, Palmeiras e Fortaleza e também do jogo do Fluminense. Nós sabemos que em todos esses jogos tiveram reclamações em comum em relação a critérios de arbitragem. Lá no jogo do Flamengo teve a expulsão lá do Nenê, um pênalti que muita gente falou que não existiu. Lá no jogo do Palmeiras teve pênalti, que tiveram pessoas que falaram que não existiu. Teve o segundo gol do Fortaleza, que na reposição a bola ainda estava rolando e o goleiro do Fortaleza faz o tiro de meta, cobra o tiro de meta com a bola rolando, e essa jogada origina o gol do Fortaleza, então também um gol irregular lá no jogo do Palmeiras e Fortaleza, e também teve reclamações em relação ao jogo do Fluminense. Eu pergunto pra você, tá, os árbitros foram afastados, o que vai acontecer? Eles vão passar por um curso de reciclagem? Eu não acho que isso seja, só isso, né, seja suficiente. Eu acredito que se a gente começar a afastar erros de arbitragem, né, árbitros que erraram na arbitragem, a gente vai ter que afastar todo mundo. Daqui a pouco não vai ter mais árbitros aqui no Brasil para apitar jogo. Muita coisa que precisa mudar é em relação às regras. Existem muitas regras que você... Eu sempre falei isso no canal. Quando você olha e fala assim, olha, é um lance interpretativo. Ah, meu amigo, vai ter erros. Esse negócio de lance interpretativo, isso não existe. Hoje em dia, quando você dá entrada num serviço de urgência e emergência lá no hospital, que você está passando mal, você tem os protocolos de acordo com aquilo que você está sentindo. Então, se você chega ali com uma sudorese, com uma dor, né, no peito, forte, você tem os protocolos de atendimento. Se você tem a suspeita ali de um acidente vascular, você tem os protocolos de atendimento. E isso norteia, né, em relação às medicações aplicadas, ao tempo de atendimento. É por isso que você recebe aquela pulseirinha. Então, na arbitragem, a gente precisa ter protocolo, a gente precisa ter critério. Lá na saúde, não existe mais, vai de acordo com a interpretação do médico. Porque a interpretação do médico pode estar errada. Dentro do futebol, o árbitro, a interpretação dele também pode estar errada. É por isso que é importante a padronização desses critérios que você faz por meio de protocolos. Ah, Neto, mas fica muito... Tem gente que acha que protocolo fica muito inflexível. Só que o protocolo, ele cria uma padronização a ser seguida e respeitada. Ele permite com que o profissional não coloque o achismo dele. Porque tem profissional que é bom, e aí na hora que ele fizer a análise, ele vai ter uma análise sensata, ele vai tomar as decisões corretas, mas tem profissionais que não são tão bons assim. Isso em todas as áreas. Eu estou dando um exemplo aqui de uma área, mas em todas as áreas você tem. Você tem bons professores, você tem bons gestores, assim como você tem professores ruins, assim como você tem gestores ruins, você tem árbitros bons, assim como você tem árbitros ruins. É que aqui no Brasil tá complicado ultimamente de dizer qual que é o bom árbitro, né? Mas eu tenho fé que tem sim, tá? Eu tenho fé que tem assim. Então, cara, precisa criar critérios, estabelecer padrões. Essa talvez seja uma das soluções. Além disso, você também melhorar os equipamentos do VAR. Bico, porque hoje a arbitragem no Brasil, galera, é bico. É bico. Enquanto a arbitragem no Brasil ela for tratada como o serviço do buffet ali que o cara pega ali para fazer um extra no final de semana, as coisas elas vão ficar dessa maneira. Não vai haver uma dedicação exclusiva àquela função. E é uma função extremamente importante. Principalmente com os escândalos que têm acontecido. Além disso, o assédio
do mundo das apostas. Então é importante sim padronização das análises, né, dos critérios, modernização dos equipamentos, trazendo ferramentas, treinamento dessa arbitragem e também a carreira, a profissionalização dos mesmos, né? Você regulamentar isso. Cara, olha o número de jogos que a gente tem no Brasil. O Brasil é um dos países, né, onde você tem mais jogos durante a semana. E a gente não tem árbitro profissionalizado. Faz sentido isso? A gente continua ainda num amadorismo de árbitro. Profissionalização é o mínimo que a gente espera dos nossos profissionais em todo segmento. Vocês sabem de tudo que aconteceu ontem aí, desse triste fato, né, que aconteceu no futebol brasileiro ontem. Mais uma vez um escândalo de brigas entre torcidas. Nós fizemos um vídeo aqui, inclusive num bate-papo muito sério para falar sobre isso. Porque eu acho que isso não é só um aspecto... Isso não é apenas um aspecto ali, né, relacionado ao futebol, mas isso é um aspecto social como um todo, abordando até mecanismos jurídicos do nosso país. E aí o Ministério Público está autuando a torcida organizada do Palmeiras e vai abrir uma investigação para classificar essa torcida, tá? Isso vai ser investigado, isso vai ser analisado, e essa torcida ela pode ser categorizada, classificada como facção criminosa. O que muda isso, né? Você deve ter mecanismos no nosso Código Penal que talvez facilitem e agilizem processos de investigação, autuação e responsabilização dessas pessoas. Então muita coisa muda. Eu ainda continuo achando que as nossas leis são fracas, mesmo se mudar. Como eu falei para vocês ontem, a criminalidade é um problema crônico e sistêmico do nosso país. Então a gente precisa ter leis mais fortes para realmente punir de maneira efetiva e exemplar. Se a gente não tiver isso, você pode autuar como isso, você pode autuar como aquilo, mas sempre acaba meio que terminando com um sentimento de impunidade e de injustiça. Não acho que apenas isso seja o suficiente. Até porque, como falamos aqui ontem, o problema da criminalidade no nosso país é um problema multifatorial. Então você precisa agir de maneira multifatorial também. Porém, pode ser ali um primeiro passo. Só que assim, isso não pode ser lento, entendeu? A coisa tem que acontecer de maneira rápida. Inclusive eu vi portais dizendo que palmeirenses estão exaltando a ação. Pelo amor de Deus. Os portais de notícias que destacam isso, palmeirenses exaltam violência da torcida nas redes sociais. Cara, vocês estão generalizando isso. Hoje nós temos aí quase 16 milhões de palmeirenses ao redor de Brasil e mundo. E vocês estão simplesmente generalizando que os palmeirenses estão exaltando aquilo que aconteceu. Pelo amor de Deus, sejam menos cafajestes. Elaborem matérias e conteúdos com responsabilidade, fazendo com transparência os fatos aos seus leitores. Porque quando vocês fazem isso, além de vocês faltarem respeito a milhares de palmeirenses que repudiaram isso e não concordam absolutamente nem um pouco com isso, com essas ações, vocês faltam com respeito também aos leitores de vocês que consomem a notícia. Então sejam responsáveis com a informação. O mundo já está cheio de informação errada por aí sendo disseminada. E aí vocês fazem chamadas de cunho sensacionalista sobre isso? É ser muito cafajeste. É ser muito cafajeste. Olha, em todos os grupos que eu estou aí, de palmeirenses, com amigos, parentes, colegas que eu conversei, as redes sociais que eu vi a grande maioria, 99% dos palmeirenses repreendendo essas atitudes, lamentando isso. E vocês são cafajestes. E eu poderia muito bem falar o portal aqui. Eu tô com ele aberto aqui. Agora.
cafajestes, é isso que vocês são vigaristas. E por falar em repreensão, tivemos um flagra aí que aconteceu lá no jogo de Palmeiras e Fortaleza, onde eu não sei como o VAR não avaliou e não viu isso. É aí que eu falo pra vocês, é muito estranho a arbitragem brasileira por causa disso, porque a gente precisou de uma filmagem no pós-jogo para que isso chamasse a atenção. E os caras lá da cabine, com um punhado de câmera, um punhado de ângulo, não perceberam isso. É muita falta de atenção. É muita falta de vontade de fazer um bom trabalho, de fazer um pente fino, de fazer um rastreio real nas imagens em tempo real ao longo da partida. O que aconteceu foi que o Everton empurra o jogador do Fortaleza. No momento que o Fortaleza faz o gol, o jogador vai lá pegar a bola de dentro do gol. Clássico, né? Isso sempre acaba acontecendo quando um time reage, né, a empate e tudo mais. E aí, cara, na hora que ele vai lá, o Everton empurra o jogador e o jogador colide contra a câmera que fica atrás do gol. Tem a imagem aí na internet. Uma atitude lamentável, uma atitude covarde, o Everton. Você é um cara já mais velho, com um know-how de experiência maior, um cara que é tido como dos ídolos aí do Palmeiras, um dos líderes do Palmeiras, um cara que a gente gosta muito, que se doa muito em campo, empurrar um colega de trabalho e, além disso, esse colega de trabalho se ferir. Então eu acho que você deveria vir a público e se manifestar. Eu não sei se manifestou ainda, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não. Mas você deveria vir a público e se manifestar sobre isso, porque todo mundo já viu. Deveria pedir desculpas ao atleta. Talvez você já até pediu, né? Lá no momento do jogo. Mas você deveria explicar essa história melhor para sua torcida. Porque afinal, as pessoas que pagam ingresso dentro do Allianz, elas pagam ingresso para ver jogo de futebol. Se a gente quisesse ver luta, a gente pagava o ingresso lá do UFC. Eu fiquei extremamente chateado, indignado, quando eu vi essa cena. Porque, sabe, com toda a sua experiência, goleiro várias e várias vezes convocado para a seleção brasileira, agir com esse nível de violência, desrespeito, empurrando um colega de trabalho. O cara não pode ir lá pegar a bola de dentro do gol? Você ficou nervosinho com o gol que você levou? Coisas do futebol, cara. Coisas do futebol. O STJD vai avaliar as imagens, a Procuradoria do STJD está avaliando as imagens do empurrão do goleiro Everton do Palmeiras sobre o meia Iago Pikachu do Fortaleza. O soco do Emmanuel Martinez nas costas do Richard Rios, que também teve esse episódio, tá? Agrediu o Richard Rios, também teve, tem as imagens aí também vai ser analisado. É por isso eu acredito que até a arbitragem foi afastada. Por causa desses 2 episódios de agressão deliberada dentro do campo. Então também teve isso. Então, tem esses 2 lances e além disso, um deles, né, que foi o do Everton, o cara se machucou. Querendo ou não, acabou chamando mais a atenção. Mas é um absurdo muito grande. E, cara, assim, hoje os assuntos no vídeo, eles estão bem chatos, tá? Eles estão bem chatos. Nós temos que ter a responsabilidade social também de falar sobre outras coisas. Afinal, por mais que a gente tenha aqui um canal de futebol, a nossa comunidade, a gente troca ideia, brinca, zoa, fica puto da vida, é importante também a gente ter o compromisso social de sempre trazer informação com clareza, com transparência para todo mundo que tá aí. É essa a nossa intenção. E muita gente falando sobre estender uma punição à equipe do Palmeiras em relação a tudo que aconteceu. As pessoas relembraram aqui um episódio, eu tenho até aqui a matéria aberta, de 10 anos atrás, que aconteceu lá com o Grêmio. Então, durante o jogo do Grêmio, o goleiro do Santos,
que era o Aranha, ele foi insultado por torcedores gremistas lá na partida de Grêmio e Santos durante a Copa do Brasil, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, inclusive de cunho racista. E o STJD puniu o Grêmio em relação a essa situação que aconteceu dentro lá do estádio no jogo de Grêmio e Santos. E essa punição acabou culminando na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil. Isso porque o Grêmio, se eu não me engano, nesse jogo perdeu o jogo, e aí o tribunal, o STJD, decidiu que o Grêmio perderia a pontuação para a Copa do Brasil e também anularia o segundo jogo. E aí, como o Grêmio havia perdido o primeiro jogo, acabou culminando na eliminação da Copa do Brasil. O STJD, na época, garantiu que eles não estavam eliminando o Grêmio da Copa do Brasil, como foi veiculado, né, na época. E eles falaram que é o seguinte, eles puniram com a anulação do segundo jogo e com a perda da pontuação. Então, com isso, o Grêmio foi eliminado. Muitas pessoas falando aí que o Palmeiras tem que ser eliminado da competição do Campeonato Brasileiro. Eliminação essa, que se o Palmeiras for eliminado, o Palmeiras está rebaixado para a Série B. De acordo aqui com a decisão do STJD de 10 anos atrás, eles tiraram 3 pontos do Grêmio. Então, se eles tiram hoje 3 pontos do Palmeiras do Campeonato Brasileiro e efetivamente pune o Palmeiras para o próximo jogo, o Palmeiras não é eliminado da competição. O que aconteceu há 10 anos atrás, pessoal, é que o Grêmio, no caso, eles acabaram sendo eliminados em consequência da punição. Agora, se hoje o STJD tem o mesmo entendimento e faz isso com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer? O Palmeiras perdeu os 3 pontos. Porque foram isso que eles fizeram lá. Eles tiraram 3 pontos do Grêmio, certo? E anularam o jogo seguinte. Agora, vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma situação que ocorreu dentro do estádio. Ocorreu dentro do estádio. Se isso daí que aconteceu entre as torcidas e culminou na morte do torcedor do Cruzeiro tivesse acontecido dentro do estádio, eu até concordaria com a extensão da pena. Porque dentro do estádio a responsabilidade da segurança ela tem sim que ser garantida pelo Palmeiras. O Palmeiras tem que tomar as medidas necessárias para que essa violência seja repreendida, seja neutralizada. Agora nós estamos falando de um ato que aconteceu no meio de uma rodovia. Querer tirar ponto do Palmeiras por causa de algo que aconteceu entre torcidas lá na... E todo mundo sabe que a rixa entre essas duas torcidas, isso daí é muito antigo. Mas muito antigo. Não que justifique, tá? Mas você não pode estender essa condenação para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O que você tem que fazer é punir efetivamente os envolvidos. As pessoas responsáveis por isso. A gente não pode terceirizar a responsabilidade. Você vai terceirizar a responsabilidade, a culpa agora é da Leila, a culpa agora é do Palmeiras, a culpa agora é do Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Igual eu falei pra vocês aqui. A situação do Grêmio foi dentro do estádio. Punição exemplar. Para que a torcida feche o bico e não insulte mais jogadores e técnicos. Não passe dos limites. Disso eu sou a favor. Correto, atitude correta aqui. Agora, o que aconteceu... Estamos falando de uma coisa, de um fator que vai muito além do campo, vai muito além da responsabilidade do Palmeiras. Tudo bem? É isso daí, meus amigos. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Vídeo chato de fazer, tá? Chato. Não gosto de fazer assim,
com esses temas, com essas pautas. Não é isso que eu quero. E espero que no próximo a gente volte aí com boas notícias e com a bola de ouro voltando para um jogador brasileiro, se Deus quiser. Tá bom? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.